Vamos dar início aos trabalhos da tarde. O assunto que está previsto para agora é o sujeito na educação, políticas e possibilidades para a psicologia. E eu gostaria de convidar as palestrantes dessa tarde, a Raquel Souza Lobo Guzzo. Ela é psicóloga escolar, mestra e doutora em psicologia escolar pela USP, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, tesoureira da ISPA, Associação Internacional de Psicologia Escolar, professora e orientadora do mestrado e doutorado do Instituto de Psicologia da PUCamp. Gostaria de convidar Glória Elisa Pires von Butner, que é psicóloga escolar, mestra em educação pela Unicamp, doutoranda em psicologia pela PUCamp, vice-presidenta do Conselho Regional de São Paulo, professora e supervisora de estágios na PUCamp, coordenadora do curso de especialização em psicologia escolar da PUCamp. Nós vamos ouvir as duas palestrantes e depois vai ficar um tempo aberto para perguntas. As perguntas poderão ser feitas por escrito ou então a própria pessoa pode se dirigir ao microfone que está aqui embaixo e fazer a pergunta pessoalmente. A gente só pede que mande o nome de quem quer fazer a pergunta direto para que a gente possa chamar, tá bom? Então, vamos aos nossos trabalhos. Qual que quer falar primeiro? Então, Glória, falando conosco. Boa tarde. Eu gostaria inicialmente de dizer que é um prazer muito grande estar aqui participando desse evento realizado pelo Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região e pela temática do evento, em especial, me parece que ele é de uma oportunidade muito grande ao colocar no cenário da discussão questões importantes e relevantes para a psicologia hoje, inclusive com uma abrangência, pensando assim as várias áreas da psicologia. Eu vou estar dentro do tema mais geral deste seminário, procurando enfocar a escola e constituição da subjetividade, implicações da e para a psicologia educacional. No contexto em que vivemos, de uma sociedade globalizada, falar na relação entre subjetividade e escola nos coloca diante de uma antinomia. E a psicologia educacional coloca em uma encruzilhada. Para analisar melhor esta antinomia, é requerido que olhemos para a história da psicologia e para o significado da escola hoje. A psicologia educacional, assim como a psicologia do desenvolvimento, surge como campo organizado de conhecimento e de práticas profissionais de um modo superposto e coincidente historicamente à estruturação do campo educativo com a configuração básica que o caracteriza hoje. Historicamente, os saberes e os fazeres da psicologia contribuíram para institucionalizar escolas em dispositivos organizados em torno de práticas de poder, direcionadas especialmente a indivíduos desviantes. A tradição em psicologia educacional vinculou este profissional psicólogo na escola, especialmente às questões de aprendizagem, ou seja, ao polo relativo ao aluno no processo ensino-aprendizagem. Assim, além de desconsiderar aspectos referentes ao polo docente, desconsiderou a relação entre ambos,
que é uma relação necessária e dialética fundante do educacional, ou seja, a relação ensino-aprendizagem, ou, dito de outro modo, a relação educador-educandos. As práticas em psicologia escolar privilegiaram diagnóstico e tratamento de indivíduos considerados desviantes. Exemplo disso, os testes psicológicos, reeducação, avaliação para a classe especial, treinamento de professores para lidarem com estas crianças e tantas outras práticas. Críticas a esta posição e tentativas de sair dela foram e vêm sendo feitas Algumas delas levaram a configurar a atuação do psicólogo de modo a diluir-se e até perder-se a especificidade da psicologia, superpondo-se a mesma a papéis de profissionais da educação. Outras tentativas, no entanto, têm produzido desdobramentos mais promissores. Por exemplo, um exemplo bastante promissor, em especial no Brasil, a vertente ligada à psicologia institucional, alimentada em Pichon-Rivière, Bleger, análise institucional, que, embora também se constitua um recorte, tem tomado como objeto fundamental as relações e não os sujeitos individualmente, assim como tem destacado a subjetividade inerente a estas relações. Esta vertente tem contribuído para a construção de práticas desalienantes, integradoras e, sobretudo, para um redirecionamento do olhar, passando-se a focalizar mais os mecanismos geradores de saúde do que práticas de intervenção em doentes ou referidas a doenças. Esta ênfase nos supostos desviantes que caracterizou a tradição em psicologia escolar implicou em deixar de lado a promoção da saúde, a prevenção, a investigação no âmbito educativo, configurando a atuação profissional em um perfil assistencial curativo. Com a vertente institucional, com Bleger em especial, passou-se a focalizar a higiene mental, buscando, citando Bleger, não mais apenas a doença ou sua profilaxia, mas a promoção de um melhor nível de saúde. Interessam não mais apenas os desviantes, os doentes, a ausência de doenças ou a atenuação de suas sequelas, mas, sobretudo, o desenvolvimento pleno dos integrantes da comunidade educacional. Este desenvolvimento pleno implica saúde, que, tomando para defini-la parte da definição eleita na 8ª Conferência Nacional de Saúde, implica, dentre outras coisas, direito a informações sobre como se pode dominar o mundo e transformá-lo, direito a um ambiente que não seja agressivo, mas que permita uma vida digna e decente, direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização e de autodeterminação. É não estar o tempo todo submetido ao medo da violência, ao medo de um governo contra seu povo. Tendo como pano de fundo esta concepção de saúde, e para aprofundar a análise das possibilidades em psicologia educacional, vamos indagar um pouco a escola de hoje. É saúde que esta escola tem promovido? É saúde com esta concepção de saúde?
Esta questão marca a história recente da psicologia educacional. A virada epistemológica recente na psicologia, particularmente em psicologia do desenvolvimento, e a proximidade com discursos instigadores, como de Foucault, Vygotsky, González Rey, dentre outros, destacando os fatores sociais no desenvolvimento subjetivo, implicaram na análise da escola como um território social e como modalidade cultural de produção de subjetividades. Esta análise da escola produziu algumas constatações relevantes para a discussão a que nos propusemos entre educação e subjetividade. A escola de hoje é um agente pivô de transformações sociais e transformou-se em uma ferramenta de poder, num dispositivo social de diversificar a sociedade a partir da produtividade, do mercado, do acesso ao econômico. Em nossa sociedade globalizada, as modificações produzidas no mercado de trabalho definem todo um sistema de exclusão. E o sistema educativo, que se caracteriza também por ser reprodutor de valores, aspirações, ideais, longe de ser um centro criador e libertador de forças geradoras de mudança, contribuiu decisivamente para submeter o destino dos agentes sociais aos requisitos deste mercado. E a educação tornou-se serviço, tornou-se bem de consumo. A escola, acompanhando Foucault, com seus modos de organizar o espaço, controlar o tempo, vigiar e registrar os indivíduos e sua conduta, tem sido um instrumento privilegiado para alicerçar relações de poder-submissão através de modelos próprios de estabelecimento da verdade, tais como práticas avaliativas, procedimentos de aprovação-reprovação, classe regular, classe especial, estrutura curricular, apontando quais os saberes válidos, quais os mais importantes, quais os menos importantes, etc. E o faz fundamentalmente através de modalidades não repressivas, mas produtivas de comportamentos que normalizam os indivíduos, ajudando a construir o discurso da servidão voluntária. Filas, horários, uniformes, currículo oculto, pautas desejáveis e indesejáveis de comportamento, etc. Desempenha, assim, papel preponderante tanto para aqueles que nela estão incluídos, quanto para aqueles que dela são excluídos, na formação de sujeitos submissos à ordem social vigente, enfim, de subjetividades domesticadas. Evidenciam-se tanto o caráter normativo do sistema pedagógico, quanto o caráter normalizador das suas práticas. A natureza dos instrumentos de mediação social e dos sistemas de interação existentes na escola configuram o dispositivo pedagógico como distribuidor e regulador de formações subjetivas. O papel da escola excede, e muito, a influência sobre o desenvolvimento cognitivo. Com Vygotsky, aprendemos que os processos educativos têm papel importante e necessário no desenvolvimento das funções psicológicas superiores avançadas, aquelas de autorregulação e controle crescentemente consciente e voluntário, de autogoverno, ou seja,
as especificamente humanas e constitutivas do humano. Os processos de desenvolvimento e de formação subjetiva que se dão no âmbito escolar permitem a constituição da posição de aluno, ou seja, de modalidades subjetivas particulares de funcionamentos psicológicos e interpessoais situados. O aluno é um efeito particular das práticas escolares e o desenvolvimento de suas funções psicológicas resulta tanto de pautas gerais do desenvolvimento psicológico, quanto de modalidades específicas dos dispositivos escolares. Dentre estes mecanismos, que operam em uma trama sutil, anônima, invisível, se destaca a assimetria da relação pedagógica e o inescapável exercício de poder requerido pelos dispositivos de ensino. E estes mecanismos acabam por colocar em desvantagem determinadas crianças, exatamente as que se diferenciam da norma, em especial aquelas oriundas de minorias já desfavorecidas socialmente. E a subjetividade está aí, imbricada em cada um dos sintomas educacionais, transtornos de conduta, repetência, evasão, exclusão. E não apenas a subjetividade dos educandos, também a dos docentes, dos dirigentes e de tantos outros que se relacionam com o dispositivo escolar. A escola não processa apenas o conhecimento, processa também, e sobretudo, as subjetividades. Diante deste contexto, qual o papel dos atores sociais, o psicólogo entre eles, na resolução ou no encaminhamento dessa situação crítica? Refletir sobre a intervenção do psicólogo no âmbito educativo implica questionar, em primeiro lugar, se há um lugar possível para a intervenção psicológica em educação. Como promotor de saúde e profissional de subjetividades, talvez este lugar esteja ainda por constituir-se de modo que possa ser efetivo. Apesar da intervenção psicológica, os grandes problemas continuam: fracasso escolar, repetência, despersonalização, etc. Talvez porque nossas soluções tenham sido parciais, atomizadas, sem considerar a totalidade, especialmente os atravessamentos políticos sociais presentes na escola. A psicologia educacional tem ocupado um lugar difícil, solicitada a explicar mecanismos de desenvolvimento psicológico e de aprendizagem, assim como a contribuir na produção de certos tipos de desenvolvimento subjetivo. A ciência psicológica formulou um corpo de descrições normativas de desenvolvimento, cuja utilização levou a que se erigissem em prescrições educacionais naturalizadas. Nossas concepções sobre o desenvolvimento psicológico, sobre subjetividade, precisam ser cuidadosamente analisadas. Devemos questionar, por exemplo, aquelas que se fundam em uma perspectiva atomista, de um self sem vínculos, que enfocam o indivíduo como unidade separável e, inclusive, prévia em relação à formação cultural. Precisamos estar atentos para o fato de que o discurso pedagógico oculta ou dissimula o seu caráter político normativo, exatamente adotando um jargão científico-psicológico. Não podemos mais permitir que concepções
e dispositivos psicológicos sejam usados para classificar, estratificar e excluir indivíduos. A psicologia não é a única profissão que responde pela promoção da saúde. E nem toda a prática psicológica produz saúde. Mas seu papel no âmbito educativo precisa instrumentar essa promoção. Precisa contribuir na luta pelo direito à educação, não domesticadora nem geradora de subjetividades submetidas, mas comprometida com a promoção da saúde enquanto qualidade de vida. Ou seja, na luta pelo direito à educação e educação de qualidade. E aí, não é apenas a dimensão técnica da intervenção, mas o compromisso ético de cidadania, a partir do qual se requer participar efetivamente na denúncia de práticas excludentes, na discussão e implementação de políticas públicas de educação, saúde, trabalho. Esta afirmação não significa que o psicólogo deva abdicar de sua identidade profissional para atuar no âmbito educativo. O contexto se amplia, se altera, mas sua identidade básica permanece. Seu compromisso de agente de saúde deverá ser o fio condutor para as suas ações, utilizando a sua capacidade de interpretar e intervir nas situações das quais passa a fazer parte fundamental. Como profissional de subjetividades, que age através do observar, do pensar e do falar operar. Em educação, como disseram psicólogas escolares argentinas, num encontro no Paraguai, vários dilemas se colocam. O sistema ou o ser humano? O econômico ou o humano? A funcionalidade ou a saúde? Os interesses pessoais ou o interesse coletivo? A cumplicidade ou a denúncia? Qual será a dialética possível entre estes opostos? Esta questão não se resolve através de respostas lineares. A saída possível parece apontar na direção de operar nas fissuras do sistema, nas suas contradições. E isso depende não apenas da competência técnica, mas, em grande medida, do compromisso ético e político do profissional. E eu gostaria, para terminar a minha fala, e exatamente porque, para exemplificá-la, de prestar uma homenagem a uma psicóloga, educadora, que faleceu esta semana e que foi um exemplo vivo de como a psicologia pode se transformar numa possibilidade real, concreta, de se associar essa competência técnica ao compromisso ético e político do cidadão, do profissional. E eu peço, então, a vocês uma salva de palmas para a Madre Cristina Sodré Doria, que faleceu essa semana em São Paulo. Passamos agora a palavra para a Raquel. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Conselho Regional 4 a oportunidade de estar aqui com uma plateia grande para uma iniciativa de Conselho de Psicologia.
na companhia de pessoas que estão envolvidas com o debate e com os questionamentos em torno da nossa profissão. Especialmente agradeço a oportunidade de poder falar da forma como eu me preparei para falar após a apresentação da Glória, sobre a psicologia na educação, sobre a psicologia da educação, sobre a psicologia escolar ou a psicologia para a educação. Essa é uma área que eu costumo brincar, que eu sou extremamente obcecada pela psicologia na área da educação. E por uma opção que começou no 3º ano da minha carreira de formação universitária. Quer dizer, eu acho que eu sou fiel àquilo que eu escolhi, pelo menos até agora, se eu conseguir persistir nessa caminhada, é porque a escolha ainda não foi... eu não concluí ainda o projeto que eu escolhi no 3º ano da faculdade. Mas, de qualquer forma, é um momento muito interessante, muito agradável de estar podendo debater com vocês essas ideias. E eu queria dizer que a minha estratégia de apresentação, mais do que uma apresentação formal, estruturada, foi uma apresentação, eu estou trazendo para vocês algumas ideias que vieram à minha cabeça depois do convite gentilmente feito pelo Conselho. A perspectiva da discussão vai passar pelas seguintes questões. A construção da psicologia da educação, reveses, vitórias e perspectivas. Eu estou aqui hoje falando também, além de uma fiel defensora da área de trabalho dos psicólogos, eu estou falando como presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e tesoureira da Associação Internacional de Psicologia Escolar. Eu acho que, em muitos momentos, nós estamos solidários com questões e com problemas comuns, mas temos... Eu acho que eu nem sei usar isso aqui, eu prefiro usar meu livro. Tá bom, obrigada. E eu gostaria de mostrar para vocês que esse debate acerca desta área de atuação profissional é feito não só no nosso país, como também em outros países, tanto da América do Sul como da Europa e, sobretudo, dos Estados Unidos, que também estão revendo hoje a sua posição em relação à área. A primeira questão que eu gostaria de colocar é sobre a construção da psicologia, e eu deixei reticências exatamente porque nós não sabemos nem como nos denominarmos. É psicologia escolar, psicologia da educação, psicologia educacional. E isso é uma questão que abre um espaço para uma reflexão séria em relação à nossa identidade. Então, a primeira questão que eu coloco é a psicologia da educação, na educação, para a educação, qual seria a nossa identidade? Eu queria refletir um pouco com vocês sobre isso, porque nós estamos hoje vivendo uma especial ameaça, e eu entendo isso como uma ameaça, entendo isso como uma ameaça profissional, não só aos psicólogos que atuam na área educacional, mas aos psicólogos de uma maneira geral, em relação à regulamentação de uma profissão que é a psicopedagogia. Por que a situação hoje